Olá, pessoal. Sou o professor Paulo Bispo e este é o meu canal Português com Bispo. Hoje eu tenho uma conversa muito séria com vocês. Você imagina fazer uma redação no Enem, naquele clima pesado, tenso, de muita responsabilidade, mas você está preparadíssimo, você praticou o ano inteiro e aí no final você assina seu texto. Olha para aí. Você cumpriu todas as normas, você se preocupou com todas as competências, você corrigiu o texto, está impecável, está até com uma cara de redação nota 1000, mas você assinou a sua redação. Bom, isso é possível? Claro que é possível. Sabe por quê? Porque você passa o ano inteiro fazendo isso, com esse hábito de entregar a redação assinada para que seja identificado, o professor vai corrigir, a banca do cursinho, a banca do colégio e tal. E você vai se acostumando com isso. Zerada. Zero automaticamente. Eu não vou nem me referir a casos que são extremos, de aluno, por exemplo, ilustrar a redação. Eu estou falando com vocês como uma pessoa de 43 anos de sala de aula, trabalhando com redação, entendeu? Então eu não estou fazendo suposição, não. Eu estou trazendo para você a minha experiência e estou dizendo a vocês que os meus alunos, e olhe que meus alunos têm um nível de excelência, mas ainda assim, por descuido, ainda assim, por inexperiência, às vezes são marinheiros de primeira viagem. É natural que aconteça isso. Primeira vez que faz o Enem, a primeira vez que faz uma redação com tanta responsabilidade, acontece um deslize, tá certo? Então, vamos ter muito cuidado para que você não passe por esse vexame, tá certo? Produzir um bom texto e, ao final, ter a redação zerada. Eu vejo em sala de aula aluno perguntar: professor, posso fazer isso na redação? Professor, pode, porque a gente é acostumado a ter aula de redação dizendo o que você deve fazer, que não pode fazer, mas não pode de jeito algum. Por exemplo, a redação sua não pode passar de 30 linhas, que o que passar não será lido, tá certo? Então você, por exemplo, no seu borrão, você faz 32, 33, 35 no borrão. Sabe por quê? Porque o borrão está desorganizado, está todo esculhambado, está cheio de setinha para cá, setinha para lá, está riscado aqui. Na verdade, você fez 35 linhas, começou a botar coisinha por fora do texto, mas quando a gente organizar aquilo, botar uma letrinha mais uniforme, tudo, você vai dar uma enxugada aí. O que era 35, 36 no borrão, acaba ficando 25, 26. Está ótimo, ótimo. Você não precisa, para fazer uma boa redação, mais de 25 linhas. E por que essa preocupação com 25? O meu medo é você chegar na 25ª e 26ª e ainda estiver enrolado na proposta de intervenção. Pegou o tema da redação, a primeira coisa que você faz é procurar um problema. Todo tema tem um problema. E por que eu tenho que me preocupar com o problema? Porque eu tenho que apresentar uma solução para ele. É a minha proposta de intervenção. Ao final da redação, eu tenho que apresentar essa proposta de intervenção. Vale 200 pontos. Você pode apresentar uma solução só para o problema, desde que você siga essa sequência. Quem vai resolver? Qual órgão? Como vai resolver? Apresente os meios e os resultados. Dessa forma, chegaremos, alcançaremos, transformaremos, tá certo? Pronto. Não precisa de mais do que 5, 6 linhas para você fazer a sua conclusão, tá? Então, o que acontece? Você achando que tem mais soluções, se entusiasma com essa possibilidade e vota uma segunda proposta de intervenção. Pronto. A segunda proposta de intervenção é o grande risco que você tem de passar de 7 linhas, 8 linhas na sua conclusão e aí ir para mais de 30, tá? Que passar de 30 não será corrigido. Então, a sua nota não depende da quantidade máxima de linhas. Aí eu vou tirar uma nota boa se tiver com 30, 29. Não. Uma redação nota 1000 pode ser com 20 linhas, 22, 23 linhas. Entendeu? O que importa é que você tenha uma tese, você tenha uma boa argumentação, você tenha uma boa proposta de intervenção e a quantidade de linhas não interfere. Mistura de línguas. Cuidado com essa exibição. Isso num texto científico funciona. Isso num artigo científico funciona. Isso numa
publicação de jornal, revista, até pode funcionar, mas na sua redação não. A sua redação é em língua portuguesa. Você será avaliado em língua portuguesa. Já existe uma prova de língua estrangeira, a qual você vai se submeter, né? Então não precisa usar, mas eu só usei aqui uma palavra, entre aspas, possível, botar aspas, uma palavra. Agora, repetir, por exemplo, como eu já tenho informação concreta de ter vivido isso, onde eu trabalho, de aluno de reproduzir estrofes inteiras de letra de música de bandas estrangeiras, mas isso é motivo para zerar a redação, tá certo? Então, misturar línguas como forma de se exibir, de mostrar conhecimento, não vai levar a nada. Rasura. Então, você vai passar a limpo a redação. Imagine que a redação esteja completa, a sua redação esteja pronta. Então, eu vou fazer uma mera cópia, que está aqui, eu copio para cá, entendeu? Então, muito cuidado, porque às vezes tem um descuido, o aluno tem distonia, às vezes o aluno está muito tenso, muito nervoso, fica suando, então pinga no papel. É possível isso? É possível, né? E nisso aí você sem querer passa a mão por cima do suor, borra a letra. Eu estou falando de fatos concretos, e não é um fato isolado não. Isso acontece com frequência. Então, acabei de escrever algo aqui, aí errei e aí risco. Não. Você isola por parênteses, tá certo? Parênteses aqui, você fecha o erro e continua como se nada tivesse acontecido. Mas não provoque rasura alguma. Não tente apagar nada, nem riscar, fazer nenhum tipo de sujeira, tá certo? Seu texto tem que estar completamente limpo. Sir, yes, sir. Letra estilizada é outra coisa também que é meio infantil. Mas algumas pessoas botam título, é possível, o Enem não obriga, mas você pode botar título? Pode. Não vai botar um título imenso. Título sempre curtinho. Tá? E imediatamente comece a redação, na linha seguinte. Algumas pessoas acham, eu estou falando porque eu ouço isso de aluno, dizer que, mas se eu botar um título por 3, 4 linhas, já ganhei 3 linhas, 4. É uma infantilidade isso. Título, automaticamente, na próxima linha já começa a redação. Agora, vou fazer um título bonito, vou botar letra gótica, eu aprendi a fazer uma letra estilizada. Não! Isso vai zerar sua redação, porque é uma forma de identificar a sua redação. Isso pode ser um código para a banca. Isso pode ser uma forma de dizer, olha, minha letra vai ficar com esse modelo aqui, então a redação é minha. A banca vai perceber isso, né? 0, letra estilizada. Fuga ao tema. Acontece, por 2 motivos. Primeiro, vi o tema, não conheço, não domino, certo? Não tenho ideia sobre o que eu vou falar. E aí começo, abobrinha lá, abobrinha cá, que a gente costuma chamar no dia a dia de encher linguiça, e isso vai fazer com que eu vá fugindo, tangenciando, né? Vou deixando de lado o foco do tema e enchendo papel. Você está só enchendo papel. Você não está compondo um texto ali, você não está redigindo, melhor dizendo, você não está redigindo um texto dentro do que se espera de uma boa redação. Então, pode ser tomado como fuga parcial, sua nota vai cair muito, ou fuga total, que aí é 0. Mas eu vou escrever qualquer coisa aqui porque eu não sei, contanto que eu produza um texto, mostre que não funciona. Não funciona. Fuga ao tema, nunca, jamais. Tá? Não atendimento à tipologia textual. Veja, o texto é para ser dissertativo argumentativo. Se é dissertativo argumentativo, eu não posso fazer uma narração. Eu não vou gastar isso. Mas no meio do meu texto eu posso, num dado momento, narrar um fato. Não deve, porque o texto é dissertativo argumentativo. Mas se isso for um elemento de argumentação para o seu texto, você não deve passar de 1, 2 linhas, para que não fique como sendo grande parte do corpo da sua redação uma tipologia fora daquilo que está sendo exigido. Se você não atende ao tipo de texto, não é uma narração, não é uma descrição, tá certo? O texto não é injuntivo, o texto não é explicativo, o texto é dissertativo, argumentativo e acabou. Então, o tempo todo
terceira pessoa. Um texto dissertativo, ele está muito mais próximo de um texto científico do que de um texto literário. Imagine isso. Então, a narração cai bem no texto literário. A descrição cai bem no texto literário. Mas agora, não. Agora você vai defender uma tese. Você vai buscar ideias que comprovem seu posicionamento. Então, não cabe qualquer desvio dessa tipologia. Agora, se você faz isso de forma discreta, uma linha, 2 linhas, predominantemente o texto foi dissertativo, argumentativo, não há nenhum problema, tá? Uma outra infantilidade pode acontecer é de aluno usar no meio da redação, porque tem essa história de que o revisor não corrige o D1, o D2, né? Ele vê só a introdução e vê a conclusão. Então vou me arriscar aqui no meio, fazer uma ironia, uma zombaria qualquer. Não se arrisque. Inclusive, a escolha de um personagem aí, qualquer histórico, alguma autoridade da atualidade, um político qualquer aí que não me entendo bem com ele e tal, não gosto, aproveito e faço lá piada com ele, faço, sabe, usando uma linguagem, às vezes até de baixo calão, de forma alguma. Não cabem ofensas nem zombarias dentro do seu texto. Mensagem política, campanha, a gente está aí numa época de propícia a isso. Então, defesa de partido, defesa de político, fazendo propaganda, inclusive, né? É possível acontecer isso aos montes. Tem mais de 3 milhões de redações, isso vai acontecer, não há dúvida. Mas eu estou só prevenindo que você, que é inteligente, que é esperto, você que está conosco já sabe, né? Isso não é possível. Parte desconectada, já ouviu falar de gente que botou hino de time de futebol lá no D2 e tal? Isso está completamente desconectado. Aquilo que você usa como argumento não tem nada a ver com a tese. Imagine sempre que você tem uma tese e eu tenho que provar, quer dizer, como se eu quisesse convencer, como se eu quisesse. Eu vou trabalhar o tempo todo para convencer alguém de que o meu ponto de vista é correto. Através de quê? De informações, de livros, de autores, de correntes filosóficas, de filmes, de séries. Tudo aquilo que levar a minha tese deve ser colocado, tá certo? Agora, fugiu disso, parte desconectada da minha tese. Não, de forma alguma. Isso aí pode zerar sua redação. Texto da prova. Bom dia! Eu tirei lá um texto motivacional, né? Tá lá um texto que o papel da redação já me traz. Eu vou lá e clico, pego um pedacinho, ponho aqui. Não, na minha prova também tinha lá um texto. Também não. Quem vai corrigir sua redação conhece, passa dias com a redação, sabe todos os textos que estão lá. Tá certo? Isso até porque é tão fácil perceber, porque o estilo do texto difere do seu estilo. Então, qualquer pessoa que estiver corrigindo a redação percebe que aquilo ali não foi seu. Então, qualquer estrutura ali que esteja fora do estilo do seu corpo, né, predominante, vai ser percebido, tá certo? Então, a gente vai e consulta lá, foi copiado, não pode. Bom, essa é a nossa preocupação com você. Como você vai se sentir, como você vai se comportar, tá? Então a gente está aqui para orientar você. Muito cuidado e não pense que isso aí é impossível de acontecer, tá? Isso acontece porque a gente tem uma falha, um deslize. Então, estudem, pratiquem, assistam nossas aulas e curtam nosso vídeo, assinem o canal e no Instagram, @Prof. Paulo Bispo. Até lá!